Oi pessoal, aqui é Tarsila Landim do canal Tudo com Excel e na aula de hoje nós vamos aprender a como construir um dashboard de finanças, comparando aí um bloco de receita com o de despesas, tá? Nós temos aí informações dessas receitas orçadas e realizadas por mês, trimestre e por grupo, como também as despesas orçadas e realizadas por mês, trimestre e por grupo, tá? Temos também alguns filtros aí, e diferente de outros projetos que nós temos aqui no canal, trabalhando muito com segmentação de dados, aqui nós trouxemos uma proposta diferente, que é trabalhando com filtros aqui com a caixa de listagem, tá? Então você vai, seleciona na caixa de listagem a informação, e aí ela filtra automaticamente todos os filtros, todos os gráficos, tá? Então é uma proposta aí bem legal, né? Um pouco mais clean, né? Do que ficar aquele tanto de informação ali das segmentações, tá? E também serve como um filtro bem legal. Bom, um detalhe aqui sobre essa aula, tá? Ela vai ser repartida em 5 partes, tá? Pra gente ver cada pedacinho aí de uma forma bem detalhada. E a primeira aula, a de hoje, já vai ser sobre base de dados. Eu trouxe para vocês uma proposta diferente, eu não trouxe uma base de dados pronta, tá? Nós vamos gerar essa base de dados do zero. Isso é bem legal, gente, principalmente para quem não tem uma base de dados já aí para poder trabalhar, para estudar. Ou se você quer montar o seu portfólio, né? E aí você tem uma proposta de indicadores, mas você não tem uma base pronta. Ou se você já fez um projeto para sua empresa, mas a sua base ainda não está populada. Então, na aula de hoje, você vai aprender a como gerar essas informações aí de uma forma aleatória, tá? Aí do zero, né? Nós vamos montar uma base aí do zero juntos. E aí vai te ajudar exatamente nessas ocasiões. Tá certo? Essa aula é muito bacana, pessoal, então não deixe já de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal, tá? Por favor, já deixa logo agora no início, porque depois você vai ficar concentrado aí na aula e vai esquecer de deixar o like, então já deixa agora desde o comecinho o seu like, encaminha, né, para as pessoas que você acha que vão se agraciar desse conteúdo, tá legal? E também, se você não tá inscrito no canal, que a grande maioria das pessoas que assistem o meu canal, mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não está inscrito, então já se inscreve no canal, vamos aí, ó, rumo aos 100 mil, né? Vamos ver se chega uma plaquinha pra esse canal, tá certo? Porque eu vou trazer cada vez mais vídeo pra vocês, tá legal? Então, bora pra aula! E se você quer aprender a desenvolver projetos eficientes em Excel comigo, não deixe de aproveitar a formação Dominando Dashboards em Excel. São 15 cursos com a minha metodologia e exercícios práticos que vai te ajudar a desenvolver aí qualquer projeto. São mais de 100 horas de conteúdo, emissão de certificado e também acesso vitalício. Tudo isso por 12 vezes de R$ 94,60. Mas até o dia 12 de agosto a gente está aí com a super promoção utilizando o cupom 50%. A formação inteira vai sair por menos de R$ 500. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade e se destacar no mercado de trabalho. O link está na descrição do vídeo. Então, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Já criei aqui um novo arquivo, tá? Já vou salvar até como a nossa planilha financeira. Então, vou colocar aqui na nossa área de trabalho. Vou salvar já como XLSM, tá? Para poder ser habilitado para macros, porque lá pro final a gente vai colocar algum VBA aqui no nosso projeto, tá? E já vou colocar aqui que é a planilha financeira. Colocar aula 1 para poder ter a separação de cada uma das aulas, tá? Então, vamos salvar e pronto, já tá salvo aqui o nosso arquivo. Como nesta aula nós vamos gerar as bases de dados com informações aleatórias, tá? Vão ser essas bases aqui, ó, de receita orçada, despesa orçada, receita realizada e despesa realizada, tá? Para isso, nós vamos precisar também dessas listas. Então, vamos já começar a criar essa planilha de listas, depois vai ser importante pra gente, tá? Então, vamos criar aqui, ó. Primeiro eu vou copiar aqui, ó. Mas se você quiser escrever aí no seu Excel, eu vou deixar aqui pra vocês.
Então, ó, a primeira lista aqui, então, eu escrevi CR, tá? Deixa eu já deixar tudo como... Peraí, só... Eu vou copiar elas, vou colocar como valores pra gente formatar juntos, tá? Então, ó, eu só criei aqui algumas colunas, tá? A primeira linha de cada coluna é o que se trata, tá? Seria o título. E logo depois, cada um dos valores. Em CR, aqui eu coloquei CR, né? Então, eu coloquei uma opção de todos e depois os 7 CRs que nós temos. Em grupos, então, grupos, que é o título. A primeira opção, todos, e depois todos os grupos que nós temos, tá? Do programa 1, são esses grupos, grupo 1, 2 e 3. Do programa 2, do grupo 4 ao 8, tá? Do programa 3, o grupo 9 e o grupo 10. Do programa 4, do grupo 11 ao grupo 13. O programa 5 é do grupo 14 ao grupo 18. Do programa 6 é o grupo 19 e o 20. E o 7 do 21 ao 24. Anos que a gente vai ter, no caso aqui, a primeira opção todos, depois 2020, 2021 e 2022. Mês, todos. E aqui, pessoal, eu usei essa parte de colocar todos os meses com 2 dígitos. Tarsila, eu tô escrevendo 01 e não tá dando. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever com uma apóstrofe antes, ó. Ele tá em cima do tab no seu teclado. E aí você vem e digita 01. Aí ele deixa ser um texto, tá? E aí você faz isso para os demais campos também. E, por último, o trimestre, que aí seria a opção todos. E primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, quarto tri. Tá? Então, dado essas listas, nós vamos construir agora, então, nossas 4 bases de dados, tá? Com esse perfil aqui. Antes disso, já vamos deixar todo mundo formatado como tabela. Como você vai fazer isso? Você vai clicar em cada um deles. Aqui na página inicial, você vai ter aqui, ó, formatar como tabela. E aí você pode escolher qualquer um desses tipos aqui, tá? Se a gente for escolher depois outras cores para o nosso projeto, então é mais interessante vocês escolherem da segunda adiante, tá bom? Que aí depois, quando a gente mudar, ele já muda automaticamente as nossas tabelas também, o padronagem de cor. Então, vou colocar, deixa eu ver, vou colocar essa daqui e sempre dizer, ó, que a minha tabela tem cabeçalho, tá? Que é esse títulozinho aqui. Pronto. Formata todo mundo como tabela. Ok. Pronto. Então, agora todas as nossas tabelas já estão aí formatadas como tabelas, o que vai ajudar depois a gente automatizar, então, a criação das listas, tá? Para o nosso projeto. Bom, então agora já vamos começar a criar as nossas bases de dados. A primeira, então, aqui vai ser a de receita orçada. E já vamos deixá-la toda criadinha, porque depois a gente vai duplicar, né, para criar as outras e vai ser mais rápido. Já vamos copiar aqui pelo menos o título, né, de quais são as variáveis que nós vamos precisar. Então, no caso aqui, eu coloquei o título, que é receita orçada. E aí as variáveis, então, no caso, é o ano, o mês, o trimestre, o CR, o grupo e a receita orçada, tá? Aqui no caso, como ela é a orçada, é mais interessante, então, que já seja orçado, então, para todos os CRs, para todos os grupos, né? Para todos os anos, meses e trimestres aqui. Então, aqui em ano, a gente vai começar, né? A gente vai ter os anos de 2020, 2021, opa, e 2022, certo? Aqui para mês, no caso, então, a gente vai ter o mês 1, ó, coloquei apóstrofe, tá? 1, apóstrofe 02, e agora eu posso arrastar aqui até o 12. Ok? Só que a gente tem 3 anos, certo? Então, esses meses aqui a gente vai ter pro ano 1, pro ano 2 e pro ano 3, tá? Então, ó, esses primeiros aqui são para 2020, certo? Para você duplicar, você fazer esse número se repetir aqui todas as vezes de forma mais rápida, é só apertar o Ctrl D.
tá? Ó, então eu já marquei aqui, ó, o intervalo onde eu quero que esse valor seja duplicado, tá? Então, eu apertei o Ctrl D, tá? Esse 2022 aqui eu já vou arrastar ele até aqui, janeiro. Então, esse ano todo aqui é 2021 e esse ano aqui todo é 2022. Ctrl D, tá? D de dado. Bom, esse aqui, trimestre, né? Então, esse aqui é do primeiro trimestre, primeiro tri. Aqui vai ser segundo tri. Pra gente já ter os 4 nomes, vamos deixar assim, ó, primeiro e segundo juntos, só pra gente poder arrastar e ter os 4, tá? E aqui você marca, então, onde que cada um começa. Esse aqui vai começar no 10, esse aqui no 7 e esse aqui no 4. Com Ctrl D também, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D e Ctrl D. Bom, Tarsila, você também teria que copiar para cá para baixo. Aí é simples, você seleciona todos, Ctrl C e vai marcar todo o seu intervalo. Como vai dar certinho 2 colagens, então quando você apertar o Ctrl V, ele vai colar 1, 2 vezes, tá bom? Então aqui a gente já tem os anos, os meses e os trimestres. Só que tudo isso aqui é só para o primeiro CR nosso. Então, quais são os CRs que nós temos? Nós vamos pegar lá na lista, então, CR nós temos esse aqui, ó. Eu não vou considerar todos, tá? Vou considerar só os CRs mesmo, que é do programa 1 ao programa 7. Então, eu vou vir aqui e vou colar. Então, aqui nós temos esses 7 programas. E só que cada um nós temos uma quantidade diferente de grupos, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Então, do programa 1 nós temos esses 3. Eu vou arrastar aqui, ó. Vou dar um duplo clique para vocês chegarem. Então, esses 3 são todos do programa 1. Opa. Então, vou arrastar esses aqui para baixo. Do programa 2, nós temos do 4 ao 8. Vou arrastar esses aqui, então, para baixo. Do programa 3, nós temos o 9 e o 10. Do programa 4, nós temos o 11, 12 e o 13. Isso aqui é só a estrutura da base, tá? Que nós estamos construindo por enquanto. Opa, mais um pouquinho aqui. Do programa 5 até o 18. Do programa 6 até o 20. E do programa 7 até o 24. São 24 grupos aí no caso, tá? Agora já vamos colocar aqui de qual programa que eles são, ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ok? Então, aqui a gente já tem, então, essa parte aqui. Só que essa parte toda aqui é só do programa 1, ó. Isso aqui, na verdade, ó, do grupo 1. Ó, o grupo 2 começaria aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, por mês, seria tudo do programa 1, grupo 1. Tá? Porque tem para esse grupo 1, cada um dos anos, cada um dos meses. Tá legal? E aí, depois nós vamos gerar aqui a receita orçada. Então, para isso, nós precisamos ter agora essas informações aqui dessa forma aqui. Qual é a dica que eu vou dar aqui para vocês? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ficou tudo seguido de novo, ó, grupo 1 até o grupo 24 e o programa 1 aqui repetindo junto com o grupo. Tá? Qual é a dica que eu vou dar aqui para vocês? Vocês vão multiplicar a quantidade de linhas que vocês vão ter total de cada um desses grupos. Ó, eu vou ter, então, para cada um desses grupos, 36 linhas. Então, eu venho aqui, escrevo 36 e multiplico, então, pela quantidade de vezes que eu vou ter que multiplicar esses 36, que é a quantidade de grupos, que são 24 grupos. Então, vai ser 36 vezes 24. Deu 864. E você vai somar
com a linha número 3, porque vai começar a partir da 4, né? Não tá começando a partir da 1, tá começando a partir da 4. Então, a esse número, você vai somar 3. Então, você vem aqui, mais 3. Deu 867. O que significa isso? Significa que você vai copiar essa parte aqui, ó. Tá? Copiou, Ctrl C. E você vai selecionar até a linha 867. Deixa eu só ver. É 867, isso. Então, vamos selecionar até a linha 867. Ó, selecionou até 867, agora dá um Ctrl V. Ó, você vai ver que ele vai ter... Vamos ver se ele foi até a 867 mesmo. E tem que ter batido com o grupo 24 aqui, ó. 867, programa 7, grupo 24, tá? Então, ele colou 35 vezes, no caso, né? Menos essa única vez aqui, né? Ele colou 35 vezes essas informações aqui, tá? Bom, antes da gente copiar e colar isso aqui agora, a gente vai ordenar para essa primeira parte ser só programa 1, ser o do grupo 1, depois do grupo 2, depois do grupo 3. Então, o que vocês vão fazer, ó? A gente vai ordenar primeiro seguindo pelo grupo, tá? Então, você vai selecionar aqui, ó, primeiro a coluna de grupo, e depois que você selecionar do programa, tá? É importante a ordem, tá bom, gente? Então, primeiro seleciona do grupo e depois marca aqui do programa. Aí, você vem em página inicial, aqui no grupo edição, classificar e filtrar, você vai colocar aqui, ó, de A a Z. Aí, ele vai ter organizado, ó, tudo aqui é do grupo 1, depois grupo 10, depois grupo 11... Bom, para vir aqui agora, depois do grupo 1 ser o grupo 2, vamos agora pelo programa. Então, agora você vai selecionar a primeira coluna de programa e aí depois a segunda coluna que vai ter o do grupo, tá? Como eu disse, a ordem importa. Então, primeiro eu selecionei de programa, depois o grupo. Aí, agora sim, eu vou lá de novo e classifico de A a Z. Vocês vão ver o quê? Que agora tá certinho, ó. Isso aqui tudo, ó, é do grupo 1, depois vem grupo 2... Depois vem grupo 3 e assim por diante, tá? 4, 5, tá bem? E, por final, agora é só a gente copiar, então, aqui o ano, o mês e o trimestre. Dá um Ctrl C. E agora aqui, ó, bem legal, ó, uma forma de um atalho para vocês fazerem, ó. Aperta aqui, ó, nessa coluna que tá totalmente preenchida, aperta End para baixo, tá? Porque daqui, ó, a gente já tá no finalzinho, a gente consegue selecionar a parte daqui. Agora, se você colocar End para cima e um para baixo, ó, você vai ver que ele vai selecionar certinho o espaço em que a gente vai preencher agora com ano, mês e trimestre, tá? Vou dar um Ctrl V. Ó, ele preencheu certinho, ó, 2022, 12, quarto trimestre, para todos os grupos. Então, agora já tá pronto aí para a gente poder receber, então, os nossos valores. Tá? Mas eu não vou entrar com os valores agora, tá? Deixa quando a gente for mexer com a parte de... Primeiro vamos ver quanto que vai ficar mais ou menos o realizado, e depois a gente faz o orçado para ficar parecido, né? Bom, então a gente já tem aqui receita orçada. Podemos aproveitar essa estrutura que já tá pronta para despesa orçada. Porque aqui no nosso exemplo, são os mesmos CRs e os mesmos grupos, tanto para despesa quanto para receita, tá bom? Se no caso aí da sua empresa forem diferentes, né, os CRs, aí você faz essa adaptação conforme você precise, tá? Então, agora o que a gente precisa são os realizados. Então, eu vou até puxar aqui como uma cópia. Então, aqui vai ser receita realizada. Tarsila, como é que você faz essa cópia? Você seleciona, aperta o Ctrl e arrasta para a direita, que você vai ver que ele faz uma cópia, tá? Vou excluir aqui. Então, receita realizada, vamos ver o que a gente precisa em receita realizada. Ó, tá vendo? Despesa orçada é a mesma estrutura. Receita realizada, no caso, vai ser data, vamos copiar aqui logo, Ctrl C. Vou colar valores, só que aqui no caso nós não vamos nos aproveitar dessa estrutura, tá? Por quê? Porque aqui no caso nós vamos gerar dados aleatórios, tá? Então eles não vão estar certinho igual aquela lá, um registro por data, mês e trimestre, tá?
Aqui em data, então, eu vou querer gerar números, datas aleatórias que vão partir desde 1/1 de 2020 até, por exemplo, a data de hoje, que é 21/7 de 2022, tá? Então, eu vou querer que comece com essa data e termine com essa. Então, o que a gente vai fazer? A função que nós mais vamos utilizar aqui para poder gerar dados aleatórios é a função aleatório entre. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui para vocês o zoom, para vocês verem bem a função. Ó, é igual aleatório entre, ó, tá bem aqui, tá? Só apertar um tab, ela seleciona. E aí, ele quer um número, o menor número, tá? Ele vai gerar números aleatórios inteiros, tá, galera? Entre um número inferior e um número superior. As datas para o Excel são dados numéricos, tá? Então, eu vou dar para ele essa data aqui, ó, que tá inferior. Deixa eu aumentar um pouco aqui só o zoom para vocês verem a data completa. Pronto. Aqui, ó, 1/1 de 2020 a 21/7. Se vocês forem clicar na data e colocarem como formato geral, vocês vão ver que é um número, que é o número 43.831. A outra também, ela é o número 44.763, tá? Então, esses dois números inteiros, eles são datas para o Excel, tá? Se a gente colocar uma máscara de data, ele já interpreta como 1/1 de 2020 e o outro como 21/7 de 2022, tá? Então, aqui eu vou escrever é igual aleatório entre. Então, o número menor é essa data aqui, tá? Então, é entre essa data, ponto e vírgula, o número superior, que é essa outra data aqui. Então, eu vou fechar e ele vai gerar para mim uma data. Eu posso colocar aqui no formato de data, tá bom? Então, ele gerou para mim aí 23/1 de 2021. E aqui a gente já pode decidir qual que vai ser o tamanho aqui da nossa base. Então, eu vou arrastar aqui. E eu vou deixar aqui, então, que são, deixa eu ver, 1.800 registros, tá? 1.800 registros aí. Ah, só um detalhe, que a gente não fixou o mínimo e o máximo. Então, por isso que deu esses erros aqui. Então, vamos apertar um F4. Então, para fixar o mínimo e o máximo. Vamos dar o duplo clique aqui, ó. Então, ele já vai jogar, né, essa função do aleatório entre até aquela célula que a gente marcou aqui, ó, de 1826. Tá? Se quiser maior ainda a base, vocês podem aumentar até quando vocês quiserem. Só lembrando que o Excel, né, ele depende da memória do computador, então não exagerem muito no tamanho da base de dados, tá? Bom, então já gerei aqui as nossas datas, são essas datas aqui, ok? É legal, depois que você já montou a sua informação, você copia os seus dados, Ctrl+C, e cola como valores, tá? Porque senão toda hora vai ficar sendo atualizado. Bom, então após gerar então essas informações, vamos já colocá-la como, vamos já ordenar, né, do maior para o menor. Então eu vou classificar aqui então também do menor para o maior, continuar com a seleção atual mesmo. E você vai ver que muitas vezes ele pode ter repetido, ó, ele fez alguns registros para o dia 1, outros registros para o dia 2, para o dia 3. Então esse que é o legal, porque fica parecendo que foram vários registros para o mesmo dia, tá? Bom, aqui em CR nós temos aqueles CRs aqui, né? Esses aqui. Vou copiar eles para lá, pra gente poder gerar lá. Nós temos 7 CRs, tá? Bom, aqui são nomes iguais, mas poderiam ser nomes completamente diferentes um dos outros, tá? E aí eu quero que ele escolha aleatoriamente um desses 7 CRs. E para isso nós também podemos usar a função aleatório entre. Uma ótima função, então, que seleciona essa informação aqui é a função desloque, que ela desloca uma referência de uma célula. Então, vamos aumentar aqui o zoom. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual desloque. Então, ele desloca a partir de uma referência. Eu vou dar para ele a referência dessa célula aqui, ó, N4, já vou apertar o F4, tá? Para já ficar fixada, que sempre vai partir da N4. E aí ele vai perguntar quantas linhas.
Uma hora eu quero que ele desloque uma linha. Outra hora eu quero que ele desloque 5 linhas. Até 7, né? Então, ele vai variar aí de 1 até 7. Então, aqui a gente pode entrar com o aleatório entre, né? Porque vai mudar esse deslocamento das linhas. O mínimo é 1, né? Para deslocar uma linha. E no máximo, 7 linhas. Fechei parênteses. E quantas colunas? No caso, 0 colunas, né? Porque ele já está na coluna correta. Então, a gente coloca aqui 0. Ok? Então, ele vai deslocar a partir dessa célula N4, ok? Ele vai deslocar entre 1 ou 7 linhas, dependendo, então, do resultado desse aleatório entre. E o número de colunas que ele vai deslocar é 0. Vamos dar um Enter. E, ó, ele trouxe pra gente o programa 6. Vou dar um duplo clique, né? Já que a gente já tem essa coluna aqui de referência. Olha só que legal. Então, ele já colocou um programa aí para cada uma. Se você apertar o F9, que atualiza todas as funções aí do Excel, ó, todos os cálculos, você vai ver que vai ficar mudando, tá vendo? Então, a partir do momento que você acha que tá bom, você vem Ctrl+C, colar valores, tá? Porque aí ele já fica como o texto, tá vendo? Ele perde a função, não fica como uma função aleatória, então ele para de ficar gerando dados aleatórios, tá bom? Aqui em grupo. O grupo, no caso, vai depender do programa escolhido, certo? Porque cada programa tem o seu grupo. Então, qual é a dica que eu dou aqui? Primeiro é colocar aqui do lado cada uma dos grupos de cada um desses programas. Então, eu vou vir aqui em listas, vou dar uma copiada aqui, ó. Então, eu copiei lá todos os valores, tá? Aí, aqui em receita realizada, eu vou vir e vou colar especial valores transpor, tá? Então, ele já transpôs aqui pra mim, ó, e o ganho disso eu só preciso arrancar, no caso aqui, puxar eles pra subir uma linha. Opa! Certo? E aí a gente já tem, do programa 1 são esses grupos, do programa 2 são esses grupos. E para que eu deixei esse espaço aqui? Esse espaço eu vou colocar a quantidade de grupos que cada um tem, que vocês vão ver que vai ajudar na nossa função de localização. Então, aqui eu vou colocar um conte valores, que vai contar quantos valores tem, ó, nessa seleção aqui. Quantas células, né, preenchidas nós temos em cada seleção. Então, ó, por exemplo, nessa seleção aqui, ó, que vai dessa célula até essa, tem 4. Essa tem 2, 5, 3. Então, aqui a gente já tem uma contagem de quantos grupos tem em cada programa, tá? E aqui a gente vai usar de novo a função desloque. Deixa eu aumentar mais aqui para vocês entenderem, então, que vai ficar um pouquinho mais complexo, ó. Igual desloque. Aí ele vai perguntar qual é a referência. No caso, eu vou referenciar a partir dessa O4. Pode ser qualquer célula, tá, gente? Mas dependendo da sua referência, você tem que ver os cálculos que ele vai fazer. Tá, a partir desse O4 aqui, quantas células ele vai andar para a... Quantas linhas ele vai andar, né? Aí vai depender no caso do programa, né? Porque se for o programa 1, ele tem que descer para cá. Se for o programa 2, ele tem que descer para cá. Programa 3 para cá, programa 4 para cá. Então, ele tem que saber qual é a referência do programa. E para isso tem a função corresp. A função corresp é excelente para isso. Por quê? Porque a função corresp, você vai falar para ele o que você está procurando. No caso, é o nome do programa. Eu quero o programa 5. Tá aqui, ó. Programa 5. Ponto e vírgula. Ele te pergunta na matriz, né, a listagem, né, onde que tá a listagem, pode ser tanto horizontal quanto na vertical. No meu caso, tá aqui na vertical, ó. Então, eu quero que ele procure programa 4 nessa lista. Eu já vou apertar F4 para depois a gente poder arrastar. Eu vou pedir referência exata, correspondência exata. Ele parece um pouco com o PROC-V, né? Então, quando ele procurar programa 4 aqui, ele vai me dar como resposta 1, 2, 3, 4. Ele vai me dar como referência 4, porque é a posição dele dentro deste intervalo. Se eu estivesse procurando o programa 6, ele ia me dar como resposta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ia me dar como resposta 6, que é a posição desse programa 6 dentro deste intervalo. Então, é exatamente isso que eu quero, porque eu tenho que saber quantas linhas essa referência aqui, azulzinha, vai descer, certo?
Então, se for o programa 3, eu quero que ela desça 1, 2, 3, para estar aqui nessa linha. Tá bom, gente? Então, eu já disse para ele quantas linhas ele quer que eu desça. Quantas colunas que ele vai se mexer. Aí vai depender de... ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3, dependendo se... Por exemplo, aqui já não tem 3, então só pode ser 1 ou 2. Esse aqui pode ser até 3, esse aqui pode ser até 5. Quem é que vai me ajudar isso, gente? Vai ser esse número aqui, que é o número de valores. Tá? Então, vai ser... O número de colunas vai ser um aleatório entre o 1 e um máximo, que é esse valorzinho aqui. Tá? Então, qual é o número de colunas que eu vou mexer? Então, eu já mexi um número de linhas, por exemplo, aqui no caso, ele vai descer 4 linhas, então desceu 1, 2, 3, 4, então ele tá aqui, ó. Agora, ele quer saber quantas colunas. Então, vai ser um aleatório entre 1 e 3. Então, aqui eu vou colocar aleatório entre 1, porque todo mundo tem 1, ó, todo mundo tem 1 aqui. Agora, o superior é que vai variar. Vai variar de acordo com essa coluna aqui, certo? Então, para poder ter esse valor aqui, eu posso usar um PROC-V. Tô usando com várias funções exatamente pra gente exercitar funções, tá? Então, qual o valor que eu tô procurando? O que vai me dar é o programa, né? O programa que vai me dar o número da linha aqui, o número, né, de colunas que ele pode andar no máximo. Então, o valor que eu tô procurando no PROC-V é esse programa 5 aqui, F4. Aonde? Neste intervalo aqui, agora eu tenho que marcar as duas colunas, porque eu quero que ele me traga o resultado da segunda coluna. Então, F4, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero que ele me traga a resposta? A 2, né? A 1 ele vai procurar qual é o programa, e aí eu quero a resposta, a coluna 2. Ponto e vírgula exato, com 0. Fechei. Então, eu já tenho o meu aleatório entre o valor mínimo e o valor máximo. Tá? E aqui eu já posso fechar o meu desloque. Vou dar um Enter e ele trouxe para mim, então, o grupo 18 aqui no programa 5. Vamos ver se faz sentido? Programa 5, ó, é do grupo 14 até o grupo 18. Então, faz sentido. Vamos dar um duplo clique aqui. Ó, teve algum que ele não encontrou. Que foi o programa 3. Vamos ver o que aconteceu aqui. Programa 3. Então... Ah, tá, já sei, é porque eu fixei aqui programa 5, ó, não pode fixar no caso, então a gente vai tirar daqui, ó. Esse programa 5, ó, procurar programa 5 naquele PROC-V não pode fixar, tá, tem que deixar ele solto. Então, vou dar um Enter aqui, vou dar um duplo clique, agora sim, ó, nenhum com erro, vamos pegar um aqui pra gente fazer uma amostragem, ó. Programa 2, grupo 5. Programa 2, grupo 5. Tá? Nós vamos refazer essas funções agora em despesa realizada, só para poder fazer fixação, tá? Aqui seria uma descrição dessa receita, né? Por que que recebeu esse dinheiro, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Agora, ano. Como a gente já tem a data, a gente também já tem o nosso ano, então vai ser igual... Ah, antes disso, vamos já fixar esses valores aqui, né? Para eles não ficarem mudando. Então, vou selecionar todo mundo, Ctrl+C, colar valores, tá? Ano. Vamos usar a função ano para extrair, então, no caso, o ano aqui dessa data, tá? Para o mês, como eu quero o mês com 2 dígitos, eu vou usar a função texto, tá? E qual é o valor? Essa data aqui. E qual é o formato, entre aspas, MM, tá? Que aí ele vai extrair o mês dessa data aí com 2 dígitos e já deixar pra gente com formato de texto, tá bom? Então, tá aqui. E o trimestre, no caso, então, vai ser igual a essa data. No caso aqui, é o mês dessa data, né? Então, vamos colocar aqui mês dessa data. Tá? Ele vai pegar o mês. E aí, a gente vai dividir esse mês por 3. Tá? Vamos colocar aqui no formato geral pra gente acompanhando. Depois que ele então, ele dividir por 3, nós vamos arredondar com a função arred para cima. Arredondar para cima. Esse valor, ponto e vírgula, quantos dígitos? Nenhum. Dígitos é depois, é vírgula 00, né? Quantos dígitos, quantos decimais a gente quer? 0 decimais. E aí ficou 1, tá? E aí, agora a gente vai juntar com concatenar, tá?
E entre aspas, a gente vai juntar com um texto, que é o quê? A bolinha do O, né, de terceiro, tri. Então, ficou primeiro tri. Tá? Agora sim, a gente pode arrastar, então, esse pessoal todo até o final aí da nossa base. Bom, prontinho, tá aqui, ó, até julho, ó, julho, que é desse terceiro trimestre, tá? Aí, segundo trimestre, junho, segundo, março já começa o primeiro trimestre, então tá tudo de acordo. Vou colocar aqui 100%. Então, a nossa base aqui já está parcialmente, né, montada, no caso aqui. Se vocês já quiserem tirar, né, essas referências aqui de cálculo, podem ficar, né, caso você precise aí, quando forem colocando os novos registros, que já venha como automático, você pode colocar. Mas se a sua base estiver muito pesada, eu acho mais interessante, então, você colar como valores, porque aí você não fica... Porque toda vez que algo é atualizado no Excel, todas as funções do Excel também são atualizadas, tá? E aí isso pode pesar ainda mais o seu arquivo. Bom, então aqui para as receitas já vamos colocar aqui um valor. Então, eu vou colocar um aleatório entre... Vamos colocar um aleatório entre 0 e 100 mil. 100 mil, tá? Como aqui são valores monetários, talvez você queira com as dois números decimais, né? Então, o que eu costumo fazer às vezes? Eu coloco mais duas casinhas aqui, ó, 00, e aí no final eu divido por 100, tá? Porque aí fica, aqueles outros dois zerinhos que eu coloquei, eles ficam como a parte do decimal, tá? Eu já vou colocar aqui, então, com o separador de milhar, e vou dar um duplo clique. E pronto, ele já gerou aqui valores entre 0 e 100 mil. Vamos dar um Ctrl C, colar valores, tá? Aqui você pode ter uma ideia de quanto vai ficar por mês aí, por grupo, né? Como a gente colocou 100 mil, a gente pode colocar aí por mês, vamos colocar, deixa eu pensar aqui, porque não vão ter todos os grupos, todas as datas, tá vendo? Vamos colocar, então, uns 500 mil de orçamento para cada um. Então, a gente vai colocar aqui um aleatório entre 0 e 500 mil. Aqui eu não vou colocar com casa decimal, não, tá? Como se fossem valores inteiros mesmo. E pronto. Ctrl C. Colar valores. Tem alguns realizados que vão ficar acima do orçado, outros realizados que vão ficar abaixo do orçado. Isso que é o interessante. Tá? Como é que a gente está gerando dados aleatórios só para a gente poder simular a realidade, né? Para a gente poder ter informações, às vezes, para a gente ver como vai ficar os nossos dashboards, né? Sem ter ainda informação real. É interessante a gente ter números, pelo menos, que possam simular diferentes tipos de realidade. Tá bom? Então, aqui a gente já fez a receita realizada. Agora, a gente vai fazer aqui a despesa realizada. E como a receita, no nosso caso aqui, não vai ter nada a ver com despesa, vamos deletar aqui todas essas informações que nós não vamos usar por enquanto. E vamos gerar números aleatórios de novo. Eu vou manter essas datas, tá? Mas a nossa base vai ter outro tamanho. Então, eu vou colocar aleatório entre, o inferior, essa data, o superior, essa data. Lembra de fixar, tá? F4 nas duas, tá? Para ficarem sempre fixas esses dois valores. E vamos ver aqui, eu vou colocar agora 3 mil registros. Muito mais despesa do que receita. Então, vamos colocar aqui uns 3 mil registros. Pronto, 3.200 registros. Tá? Já vou dar um Ctrl C, colar valores e já vou aqui organizar de menor para maior. Tá? Ó, você vê que mesmo tendo menos registros, você vê que dia 1/1/2020 só teve um registro, né? É bem interessante esse tipo de geração aleatória, porque realmente sai de um tudo. Bom, então CR, né? Então a gente vai fazer de novo um desloque. Então a gente vai deslocar a partir dessa célula aqui, N4. Vamos fixar, porque vai ser sempre a partir de N4, tá? Quantas linhas? Aí vai ser o aleatório entre 1, né? Que ela pode entre 1 e 7 linhas.
ponto e vírgula, 0 colunas, tá? Porque a gente vai continuar sempre na mesma coluna. Vamos dar um Enter, então aqui ele já fez o programa 4, vamos dar um duplo clique, Ctrl+C, colar valores, e pronto. A gente já vai ter gerado aqui todos os programas para todas as datas, tá? O grupo vai depender do programa, é aquele que eu falei para vocês que é mais complexo, né? Aquele desloque, então vamos montar aqui juntos. Igual, desloque. A partir de qual referência? Eu vou fazer a partir dessa referência aqui, ó, de O4. Quantas linhas? As linhas vai depender, no caso, do programa, então, para isso eu vou usar a função corresp. Então, a função corresp, o que ele vai procurar? O nome do programa, ponto e vírgula, onde, né? Dentro deste intervalo aqui, ponto e vírgula 0. E aí ele vai me dar, então, o número da correspondência, né? O número da linha que está o programa. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, o programa 5 tá 1, 2, 3, 4, 5. No 5, então ele vai deslocar 5 linhas. Tá bom? E quantas colunas? As colunas vão depender, no caso, eles pode variar entre 1 e o número máximo de grupos que a gente tem para cada programa. Então, eu vou colocar um aleatório entre. O número mínimo que ele pode deslocar é 1, certo? Porque todo mundo tem 1 aqui, pelo menos. E o número máximo é esses aqui, né? Vai depender de qual é o programa. Então, para isso, a gente pode usar, então, o proc_v, só para ele encontrar esse número que vai ser o número máximo. Então, qual o valor que a gente está procurando aqui no proc_v? O nome do programa, dentro deste intervalo aqui, lembrando de marcar os dois, por quê? Porque agora a gente quer como resposta a segunda coluna. Então, vamos dar um F4 aqui. O número índice da coluna, então, que a gente quer que ele traga a coluna 2, 0 de correspondência exata, tá? Se você ficar com dúvida, a gente na função proc_v tem outras aulas aqui do canal, tá? Só com a função proc_v. Então, é mais interessante. E também tem a função corresp também, a função índice e a função corresp lá ensinando, tá? E aqui no final, então, a gente já pode fechar, no caso aqui, o nosso desloque. Ok? Então, tá aqui grupo 11, vamos dar um duplo clique, já vou apertar Ctrl+C e colar valores, tá? Para não ficar gerando mais números aleatórios. Então, aqui os nossos grupos já gerados. Tá? A descrição, assim como o outro, eu vou deixar em branco, tá? Vamos só marcar qualquer coisa aqui na descrição. Vou colocar um ponto. Por quê? Só pra gente dar um duplo clique aqui e ficar até o final, para depois a gente fazer isso com ano, tá? Então, é igual a ano. Vamos usar a função ano para extrair o ano dessa data aqui. O mês, eu vou usar aqui igual, então, a função texto, porque eu quero extrair desse valor aqui dessa data o nosso texto. Então, entre aspas, eu vou escrever MM, tá? Porque eu quero o mês com 2 dígitos. Vou dar um OK. E o trimestre, então, vai ser igual a essa data, certo? Essa data não, o mês dessa data dividido por 3, ok? Vamos colocar aqui no geral para vocês verem. Então, ficou 1 dividido por 3, 0,33. E vamos usar um arredondar para cima neste número, porque ele vai... Ah, faltou o número de dígitos. Ponto e vírgula, 0 dígitos. Então, ficou aqui 1, tá? Se você for fazer isso aqui para algum mês que tenham, por exemplo, se fosse o mês 5, aí aqui seria 2, tá bom? Então, isso aqui eu vou juntar com Alt, eu vou colocar aqui o Ozinho de primeiro tri, ok? E já vamos gerar aqui, então, a receita, no caso não é receita realizada, é despesa realizada, tá? Aqui também eu vou trocar, né? Depois a gente olha se os títulos das outras também tá correto, tá? E aqui a gente já pode até colocar, ó, vou colocar então que vai ser um aleatório entre 0, vamos colocar 100, vamos colocar menos, né? Vamos colocar, 80 mil? Entre 0 e 80 mil. Ah, lembrando de colocar os 2 zeros pra gente poder então dividir por 100. Então ele já gerou aqui, vamos dar um duplo clique.
tá? Essa descrição que você pode deixar em branco, pode deixar alguma coisa escrita, também não vai fazer diferença nenhuma, tá? E como eu disse, a gente pode copiar todo mundo e colar como valores. Tá? Já ficou todo mundo como valores, sem nenhuma fórmula, ó. Tá bom? E bom, então a gente já tem a despesa realizada, a receita realizada. Vamos trocar aqui, receita realizada. A despesa orçada. E a receita orçada. Bom, aqui então a gente colocou que a despesa realizada nós colocamos, acho que foi até 500 mil, né? Despesa. Deixa eu ver qual que é o valor máximo. Só a gente ver aqui, ó, máximo, ó, 499,590. Então, a gente colocou até 500 mil. A receita, como é maior, eu vou colocar até 800 mil. É igual aleatório entre 0 e 800 mil. Prontinho. Só faltou a gente copiar e colar como valores. Pronto, não temos mais função nenhuma aqui dentro das nossas bases, tá? Vou até deletar essa parte aqui. E essa parte aqui. Salvar. E já vamos deixar já formatado como tabela para depois ajudar, né, no nosso trabalho mesmo. Então, vou formatar. Lembrando de avisar, né, que a minha tabela tem cabeçalhos. Inclusive, o título eu já vou deixar até aqui com a cor aqui, que aí quando eu for mudar o esquema de cores, tudo isso aqui já vai mudar também. Por que vai mudar? Porque eu tô usando cores do tema. Então, quando eu mudar as cores do tema, né, eu mudo também automaticamente todas as cores utilizadas aqui no nosso projeto. Tá? Então, esse foi o resultado aqui da aula 1. Espero que vocês tenham gostado, tá? De como fazer essa geração, então, de dados aleatórios, que é tão útil aí quando você quer popular uma base que às vezes ainda não existe, né? E você precisa já de informações para já simular como vai ficar o seu painel, né? Ou então até para fins didáticos, né? Para acompanhar várias aulas aí de vários canais, você pode gerar as suas próprias informações. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem, dê um like e já fiquem, né, para assistir as próximas aulas aí que já vão sair logo em seguida para vocês. Beleza? Tchau, tchau!